dia. Alguém tem uma caneta para me prestar? Declarada aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes. Foi entregue? Alguém tem alguma sugestão a fazer, alguma correção? Podemos declarar para aprovada. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Veto parcial, número 083, de 2018, autógrafo de lei complementar, número 003, de 2018, oriundo do projeto de lei complementar, número 044, de 2017, de autoria do prefeito de Goiânia, que institui o alvará de regularização e dá outras providências. O veto parcial recai sobre o parágrafo 3º do artigo 10 ao artigo 16 do presente autógrafo de lei. Os demais dispositivos constantes da matéria encontram-se em condições de serem sancionados pelo chefe de Poder Executivo, já que estão respaldados pela Constituição Federal, assim como pela Lei Orgânica do Município. Em inteira concordância com a manifestação municipal, a vereadora Priscila TJ, em seu relatório, votou pela manutenção do veto. Em discussão? Em votação. Não, é só um veto. Na verdade, foi aquele projeto já debatido e discutido. Se eles forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. A manutenção. Projeto de lei complementar, número 021, de 2018, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que concede isenção de IPTU ao imóvel que especifica do patrimônio de portador de neoplasia maligna ou de seu dependente da outras providências. É nítida a invasão na seara da administração pública da presente proposta. O artigo 135 da Lei Orgânica do Município de Goiânia diz: é da competência do Poder Executivo a iniciativa de leis orçamentárias, das quais abram créditos, fixem vencimentos e vantagens dos servidores públicos, ou concedam subvenção, auxílio ou, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem despesa pública. Bem por isso, a matéria somente poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do próprio chefe do Poder Executivo. Como relator, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou diligência dos autos à Secretaria Municipal de Finanças. A comissão oficializou diligência no dia 9 de julho de 2018. A CEFIM se manifestou contrária à proposta. O relator solicitou devolução dos autos ao autor e este apresentou emenda substitutiva à sua proposta. Ao analisar, o relator encontrou vício formal de iniciativa e altíssima renúncia de receita que ocasiona enorme prejuízo ao erário. Seu voto é pela rejeição. Em discussão? Eu quero, primeiro, um bom dia a todos. Eu quero fazer um voto em separado pela aprovação do projeto, porque eu não vejo nenhum vício para que o processo possa tramitar e também não vejo nenhuma relação no que diz respeito à renúncia de receita, até porque esse quadro das pessoas que têm esse tipo de doença, o Paulo, e é uma doença grave que impossibilita a pessoa realmente de ter qualquer tipo de ganho, a não ser aquele ganho que seja por aposentadoria, alguma coisa. Então, eu acho que esse projeto tem que ser mais bem discutido no plenário, e nós temos, sim, nós podemos legislar sobre matéria de cunho financeiro, desde quando essa matéria é de interesse da sociedade. Então, eu quero fazer um voto em separado pela aprovação. Em discussão? Em votação, voto em separado do vereador Zander. Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei complementar, número 034, de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que altera o parágrafo 5º, inciso 2, e acresce parágrafo ao artigo 170 da lei complementar, número 014, de 92, que institui o Código de Posturas do município. Partindo para a análise do projeto de lei complementar, cumpre observar que a proposição trata de tema de interesse eminentemente local. Por oportuno, temos em trâmite nesta casa o projeto de lei complementar número 015 de 2017, de autoria do vereador Carlin Café, que trata da alteração do tempo de permanência nos estacionamentos para 30 minutos. Assim, a lei complementar número 095 de 98 da União, em seu artigo 7º, diz textualmente: o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar a lei considerada básica. Desta forma, a matéria é legal e inconstitucional.
Coube ao vereador Zander Fábio a emissão de relatório sobre a presente matéria. Em seu parecer, o relator cita a Lei Complementar número 095 de 98, concluindo que não existe semelhança entre as duas propostas. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei Complementar número 041 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o programa de ordenação dos engenhos publicitários nos núcleos urbanos pioneiros de Goiânia e dá outras providências. O projeto de lei complementar em questão teve a iniciativa apresentada pelo ente autorizado e seu objeto é de competência privativa do chefe do Poder Executivo, não havendo, portanto, qualquer impedimento ao seu aspecto formal. Quanto ao seu aspecto material, ressalta-se que a matéria constituir-se-á pela regulação do posicionamento, dimensionamento, licenciamento e fiscalização dos engenhos publicitários, instalados, gravados, afixados, colocados ou pintados nas fachadas dos edifícios, nos fechamentos dos lotes e no recuo frontal dos lotes, quando a estrutura própria nos termos do presente projeto de lei complementar. A matéria é legal e constitucional. Como relator, o vereador delegado Eduardo Prado solicitou diligência a vários órgãos. A comissão oficializou diligência no dia 22 de novembro. O vereador Clécio Alves apresentou emenda aditiva ao processo. Os órgãos diligenciados não se manifestaram sobre a proposta. Os atos foram devolvidos ao relator, que apresentou o seu relatório, levando em conta o imperioso interesse público incumbido no presente proposta legislativa, manifesta pela aprovação do projeto de lei complementar e pelo não acolhimento da emenda aditiva apresentada pelo vereador Clécio Alves. Em discussão. Presidente, bom dia, nobres pares, quem nos assiste aí da TV Câmara. Presidente, nobres pares, talvez uma das matérias aí muito desejada pela cidade de Goiânia. A limpeza aí dessas fachadas aí do centro da cidade, reestabelecendo aí um dos maiores patrimônios nossos, que é o Art Deco. Só que eu vou até solicitar que o vereador Zander Fábio possa pedir vistas dele, que eu preciso fazer uma emenda, porque ele está agraciando apenas com alguns incentivos aqui ao centro da cidade, Avenida Goiás, Avenida Anhanguera, 24 de outubro. Porém, eu creio que a Vila Nova, ali na Praça Boaventura, no mercado, que esse aí é para tentar dar uma na quinta, eu acho que nós precisamos aí pensar a cidade a longo prazo. O centro chegou nas condições hoje ali do comércio quebrar, de uma série de fatores que se a gente não tivesse essa preocupação, realmente o centro de Goiânia morreu. E a Vila Nova está morrendo aos poucos, então já antes que vá à lona, nós pudéssemos também incluir ali a Quinta Avenida e a Praça Boaventura também como incentivos que essa lei vai dar ali, principalmente ao comércio, a abertura de novos e a manutenção ali, a revigoração do centro da Vila Nova e da 24 de outubro. Então, vou até pedir o vereador Zander que possa pedir vistas. Eu farei a emenda ainda essa semana e vou agregar o projeto. Haja visto, não estarei aqui para votar na continuidade desse projeto, mas eu quero fazer a emenda aí, agregando esses setores. Excelente, vereador. Eu também, também faço coro a um projeto de extrema importância, que a população espera antes. A prefeitura tentou fazer isso, mas sem incentivo. E hoje ela coloca um incentivo para que aquele empresário, empreendedor, comerciante possa, de fato, restaurar a sua fachada, etc. Então, já parabenizo o secretário... O Henrique, que trouxe esse projeto, falou comigo pessoalmente da importância dele. Também já era um anseio que eu tinha no início do mandato, justamente esse olhar para o centro, mas concordo com você, às vezes a gente olha para o centro e esquece dessas outras regiões, desses outros bairros que estão próximos e que podem, como o senhor disse mesmo, morrer. Então, é importante que, neste momento, que a gente tenha oportunidade, que a gente faça essa correção, essas emendas. Vereador Zander, depois o vereador delegado Eduardo Prado. Eu quero vistas do projeto, vereador. Vereador delegado Eduardo. Senhor presidente, só para ver também a possibilidade de colocar a Bernardo Saião para dar um incentivo também, né, Zander? Assinar juntos aí essa emenda, tá bom? Porque morreu lá a região. E outra coisa, só para ponderar aí, vereador Sabina, que eu vetei a emenda do vereador Clécio, que a emenda fala de um assunto diferente, não tem nada a ver com o projeto, que é questão de
de questão administrativa revogando uma lei, é uma emendinha Jabuti. Como eu sou o autor do projeto que veta a emenda Jabuti, estou atento a essas situações. De animal, eu só gosto da calopsita que eu tenho e do cachorrinho lá do vizinho, que os cachorros que nós cuidamos, né, Zanda? Jabuti não é na minha praia. Jabuti então, não. Não gosto muito de jabuti, não. Periquito, né? O Tigrão, né? Periquito, Goiás, Vila Nova, o resto. Vereador Paulo. Eu queria pedir ao Vinícius, já que você lembrou da Vila Nova, vamos lembrar da região noroeste, que lá é muito forte o comércio também, setor Pedro Ludovico, entendeu? Tem a Avenida Quarta Radial, e eu gostaria que incluísse esses dois bairros. E também a Campininha tem vários, como diz aqui, a antiga Avenida Catalão, que hoje eu nem sei qual é o nome mais, né, Eduardo? Que hoje que dá continuidade a Bernardo Saião. Que colocasse esses três dentro dessa emenda sua. Muito obrigado pela consideração. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu acho que seria interessante, até que depois que nós fizéssemos a emenda, a gente chamasse o Henrique aqui para uma audiência e a gente já finalizava o projeto e apresentava uma emenda completa e compacta. Isso. Aprovado o pedido de vista. Sim, aí o Vinícius faz, nós incorporamos todas. Qual mais? Você quer 1015, 18? Vamos para tudo. Não esquece de botar que a emenda é minha e do Vinícius. Projeto de lei número 023, de 2015, de autoria do vereador Zander Fábio, que altera a Lei 9.410 de 2014 para implementar medidas de enfrentamento da escassez de recursos hídricos e outros recursos ambientais coletivos e da outras providências. Analisando o processo, verifica-se que, da forma com que se encontra a redação, o projeto de lei em exame não poderá tramitar nesta casa, caso o autor mantenha intacto seu projeto original. Como relator, o vereador Djalma Araújo votou pelo seu arquivamento. Na reunião da comissão de 29 de abril de 2015, a vereadora Cida Garcês solicitou pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, a vereadora solicitante não se manifestou. Posteriormente, o autor manifestou dizendo que não foi justa a análise do feito. Foi designado o vereador Jorge Cajuru para elaborar novo relatório sobre a presente matéria. Em sua análise inicial, solicitou diligência do processo à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, CEPLAN, e para a AMA. As diligências foram oficializadas no dia 18 de outubro de 2018. Os órgãos acima citados não se manifestaram sobre a diligência. Vencido o prazo regimental sem que o relator apresentasse seu relatório, a presidente da comissão, com base no artigo 35, parágrafo 5º do Regimento Interno da Câmara de Goiânia, avocou o processo para ser discutido e votado na presente reunião. O vereador autor solicitou pedido de vista sobre sua matéria. No prazo regimental, o vereador não manifestou sobre seu pedido. Em discussão. Eu quero rapidamente até fazer uma defesa desse projeto, porque, na verdade, muito se tentou para que pudesse fazer com que esse projeto fosse arquivado, vereadora. E não há nenhum lapso, de nenhuma forma, para que o projeto não tramite na casa, até porque o que eu estou pedindo é uma alteração na lei, que é a lei... Exatamente. Então, eu solicito dos pares para que votem a favor do projeto prosperar e aí, durante a tramitação do projeto no plenário, possam fazer as discussões pertinentes, emendar, se assim for possível, mas aqui é uma matéria muito importante, ela realmente implementa medidas, né, que a gente faz com que a escassez de água seja, no mínimo, minimizada no que diz respeito a esse tema e a essa lei. Então, eu solicito aos pares que possam votar para que o projeto possa prosperar. Eu quero, inclusive, pedir para colocar uma emenda. Eu estou cansado de ver os prédios, o pessoal da limpeza dos prédios usar água potável, quando, na verdade, essa água devia ser captada na chuva, deixada um depósito de água da chuva, para que possa lavar as calçadas, as escadarias dos prédios. É um absurdo o que se gasta de água. Eu passei essa semana, fiquei indignado em 2 locais diferenciados. Explicar para Vossa Excelência que trata exatamente disso. Aqui chama água servida. Mas, na verdade, isso aqui é
Trata de prédios públicos. Trata de todos os prédios. Vou explicar para a senhora por quê. Isso aqui foi fruto de uma reunião, delegado Eduardo, que Vossa Excelência participou dela anteriormente lá com os moradores do Jardim Goiás. Para se aprovar um projeto no CEPLAN hoje, de qualquer construção, o projeto hidrossanitário, todos os projetos elétricos, eles são obrigatórios. E o projeto com relação à água servida não é. Então, só o arquitetônico. Então, o que nós estamos fazendo, inclusive o pessoal do Jardim Goiás, por ser um pessoal que tem um pouco mais de poder aquisitivo, estão se organizando para se fazer essa captação, porque ali você vê a água escorrendo ali o tempo todo e essa água não é reaproveitada. Né? Então, ali faz com que cause as rachaduras no asfalto. Aquilo ali, Paulo, é uma sequência de erros que vem acontecendo. Então, esse projeto trata exatamente desse tema e que nós podemos aprofundar essa discussão lá no plenário. Vossa Excelência, inclusive, pode colocar... Fazer essa emenda? Exato. Já é isso, o tema do projeto é esse, mas Vossa Excelência pode emendar da maneira que for pertinente. Em votação, pela aprovação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Faço justificativa do vereador Tiãozinho Porto, que ele não está presente, devido a um exame cardiológico. Projeto de lei número 082/2018, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 078, de 99. A via utilizada pelo autor da proposta não foi adequada, pois trata de uma alteração a uma lei complementar. Uhum. Aquela água lá eles usam a água normal para lavar prédios. Pois é, mas esse foi o que foi pedido o arquivamento? Mas vocês pediram o desarquivamento dele? Isso aqui é porque colocaram 2 números num projeto só. Esse projeto aqui recebeu 2 números. O 73 já foi arquivado. Entendeu? Esse aqui não é esse projeto, porque nós entregamos e a CCJ deu o protocolo, colocou 2 números para um projeto que não era. Esse número aqui, 82, é de outra emenda. Uhum. Tá. Pode ir para frente que eu juntei explicando aí tudo. Ok. Aí o Paulo deu um despacho nele. Isso aqui é a cópia, né? Entendeu? Aí o Paulo fez esse despacho, fez pelo arquivamento, depois a gente explicou, a diretoria legislativa explicou a situação. O autor apresentou emenda substitutiva ao seu processo. O projeto foi devolvido ao relator, frisando que, não obstante a nobre intenção do autor, conclui-se que o conteúdo do projeto original, bem como do substitutivo, são de grande relevância, porém deve ser proposto em novos procedimentos pelos instrumentos adequados ao processo legislativo regular nos termos da legislação. O voto do autor foi pela aprovação. Em discussão? Em votação. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem. Projeto de lei número 083, de 2018, de autoria do vereador Jorge Cajiru, que institui o programa Procoleta Seletiva, de parceria público-privada para a implantação dos pontos de coletas para o sistema de coleta seletiva nas unidades da rede pública de ensino. Em nosso município foi criado o programa Goiânia Coleta Seletiva por meio do decreto 754 de 2008. Após a criação do referido programa, surgiu o decreto 1.391 de 2011, que reestrutura o programa Goiânia Coleta Seletiva. A lei número 8.463, de 7 de agosto de 2006, autoriza o Poder Público Municipal a instituir o programa de ensino coleta seletivo de lixo, a ser implementado nas escolas públicas do município de Goiânia. Nota-se que igual proposta é apresentada pelo autor do projeto. O vereador delegado Eduardo Prado,
em conta o imperioso interesse público esculpido na presente proposta legislativa, por alcançar criança e adolescente e destacar a responsabilidade socioambiental que a matéria está imbuída, votou pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 113 de 2018, de autoria do vereador delegado Eduardo Prado, que cria o Programa Permanente de Orientação sobre Acesso à Internet Segura e Prevenção aos Crimes Digitais. A proposta legislativa em estudo visa criar um programa de orientação sobre acesso à internet segura e prevenção aos crimes digitais. O cybercrime é um delito cometido de maneira virtual, utilizando a internet como meio ou envolvendo arquivos ou sistemas digitais tecnológicos. Ocorre que o parecer jurídico observou que o projeto atribui funções à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria de Estado de Segurança Pública e, com isso, impôs ônus à Prefeitura de disciplinar, adquirir, disponibilizar, além de prover recursos financeiros e materiais para o seu funcionamento, invadindo assim a seara da administração pública, de alçada exclusiva do prefeito, já que aumenta a despesa pública. Por fim, vale ressaltar que temos a Lei 10.158 de 2018, que dispõe sobre a criação da Semana da Internet Segura nas escolas municipais e da outras providências. Como relator, o vereador Jorge Caju solicitou a devolução dos autos ao autor para as correções pertinentes. O autor, em seu parecer, observou que não há nenhuma imposição ao poder público, tampouco aumento de despesas públicas, ao passo que o projeto pretende estabelecer um programa que garanta o acesso seguro e prevenção aos crimes digitais, facultado ao município estabelecer convênios, bem como distribuição do material de apoio. O autor manifestou ainda que a Lei nº 10.158 de 2018 dispõe sobre a realização de atividades durante uma semana, enquanto o seu projeto inclui as atividades de forma permanente e orientação sobre acesso à internet e a prevenção aos crimes digitais. Devido à licença temporária do relator, foi designada a vereadora Priscila TJ como nova relatora, que votou pela aprovação. Em discussão? Senhor presidente, só para salientar, na verdade, esse outro projeto fala da semana que a gente faz o programa de prevenção à questão da internet segura, que isso aqui surgiu, vereador Zander Fábio, em virtude de uma audiência pública com a delegada doutora Sabrina, que trabalha lá na delegacia que Vossa Excelência conseguiu o prédio de forma exemplar lá na sua região. É uma audiência pública em relação àqueles crimes que estavam ocorrendo, né? A indução ao suicídio, bullying, vários crimes pela internet. Então, o intuito foi essa discussão, justamente que hoje nós somos, só no Brasil, nós temos hoje 90 milhões de usuários no Facebook, são 3 bilhões no mundo, cerca de 90% da população que atinge pelas redes sociais. Então, de qualquer forma, esse parecer justificativo da Prefeitura, que vai ter sempre custo, todos os nossos projetos, principalmente da minha autoria, que visa palestras gratuitas, não vai ter custo para o prefeito nenhum, vereador Paulo. Né? Inclusive, da questão do direito do consumidor, ele vai por essa linha, que gerar custo para a prefeitura. Não vai gerar custo nenhum, até porque nós, delegados de polícia, quem vai dar palestra aqui, pessoal da Polícia Civil e outros, nós não vamos cobrar nada, material didático gratuito. Isso é para conscientizar os jovens da maneira correta. Eu já faço isso de forma gratuita em vários lugares aqui no estado de Goiás, a Sabrina faz, vários delegados, prevenção de drogas. Isso aqui é justamente para que a gente possa fazer um programa adequado para ter essa continuidade nas escolas. Então, é só para os pares terem ciência, mas esse argumento de gasto público é de praxe. Todo projeto nosso sempre vai por esse viés de gasto público. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 117, de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que altera a Lei 9.236, de 2013, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Habitação de Goiânia. O projeto em tela teve a iniciativa apresentada pelo ente autorizado, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade no seu aspecto formal. Quanto ao aspecto material, observa-se que a proposta visa alterar a Lei 9.236, de 2013, fazendo adequações nas secretarias municipais, como é o caso da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, quando estabelece o quantitativo de seus representantes e, com isso, uma distribuição democrática de seus membros. A matéria é viável e constitucional. Não havendo um óbice de qualquer natureza quanto ao prosseguimento da proposta, o vereador Wellington Peixoto manifestou pela aprovação do projeto. Na reunião do dia 10 de outubro de 2018, em discussão, foi aprovado o voto do relator.
Em sessão plenária, no dia 18 de outubro, o vereador Cabo Sena apresentou emenda aditiva ao projeto em estudo. A assessoria jurídica da comissão, analisando a emenda, apontou um vício de iniciativa. Como relatora, a vereadora Priscila TJ votou pela aprovação. Em discussão? Quero discutir. O que eu acho incrível, Zander, essa forma de distribuição de casa do município é injusta, em sorteio. Eu acho que tem assistente social para ver se a pessoa realmente precisa da casa. Quem precisa fica sem a casa. E as pessoas que, às vezes, têm um poder aquisitivo melhor, que dá conta de pagar aluguel, fica com a casa, e aquele que não tem nenhum recurso fica sem a casa. Então, eu vou ver se eu posso botar uma emenda em plenário, não posso? Então, no plenário eu vou botar essa emenda para mudar. Hein? Tem uma parte, não, companheiro. Só lembrando que esse conselho aí, que vai ter alteração, ele é exatamente, vereador Paulo Magalhães, o conselho que estabelece os critérios de quem vai poder ser contemplado ou não. Por exemplo, as últimas contemplações, a pessoa que morava aluguel. Eu acho que foi a última vez que esse conselho reuniu, quando eu estava na superintendência ainda. Então, eu não vi... O Íris não gosta muito de ouvir conselhos, então, né? Eu tenho desconhecimento de reunião do Conselho Municipal de Habitação. Só que esses critérios, eles têm uma série de critérios elencados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, lá, tem os critérios que o Conselho Municipal podem referendar se vão atendê-los ou não. De fato, o que falta é um corpo técnico aí para visitar essas famílias para ver se eles atendem os critérios ou não. Por quê? Porque ele é autodeclaratório e muitas vezes as informações são inverídicas, então Vossa Excelência está coberto de razão. Inclusive, Zander, aquelas pessoas humildes que naquelas campanhas do Íris davam aquelas cartinhas, até hoje estão com as cartinhas na mão esperando essa contemplação que nunca chega. Então, de forma que eu quero fazer essa emenda, eu quero que seja feita essa emenda, que a pessoa seja realmente fiscalizada pelo assistente social para ver a condição da pessoa tão pobre que precisa realmente de uma casinha que paga aí uma merrequinha por mês. Com todo respeito, vereador, que as cartinhas lá devem ter ido embora no bolso do Bel. E que até hoje não foi paga o sepultamento. Em discussão? Até hoje não pagaram o sepultamento. Em votação? Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei número 151, de 2018, de autoria da vereadora doutora Cristina, que institui o piso salarial para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional no município de Goiânia. Trata-se de uma proposição que tem por objetivo primordial a garantia dos direitos básicos das categorias envolvidas, fixando o piso salarial do fisioterapeuta e terapeutas ocupacionais em R$ 2.500 em jornadas de 20 horas semanais e em R$ 3.750 para jornadas de 30 horas semanais. A assessoria jurídica da comissão, assim como a relatora Priscila TJ, solicitaram diligências ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, CREFITO. Foi oficializada a diligência no dia 20 de setembro de 2018. O CREFITO da 11ª Região se manifestou de forma favorável. A assessoria jurídica da comissão, por sua vez, concluiu que o projeto é ilegal devido à existência do termo de convenção coletiva vigente, que dispõe que o piso salarial é de R$ 1.391. Desta forma, não pode o Legislativo Municipal alterar convenção protegida pela lei federal. No mesmo entendimento, a vereadora Priscila TJ, como relatora, votou pelo arquivamento. Em discussão? Claro, vereadora. Bom dia a todos presentes. Esse projeto é de suma importância para a categoria, para o município de Goiânia. O mérito dele é, além de urgente, importante, extremamente louvável. Aqui só tem um entrave jurídico, que é a existência de um acordo, de uma convenção coletiva amparada pela legislatura federal. Então, o município não pode alterar esse piso salarial através do legislativo. Precisa ser também, só pode ser feito através de convenção coletiva também. Então, eu fiquei até segurando esse projeto por um tempo para ver se a gente conseguia fazer uma pesquisa maior, se existia algum aparato que poderia, alguma ADIM, e, infelizmente, bateu nesse problema grave. Então,
essa é a justificativa pelo arquivamento, é por saber que o projeto não tem condições de, após, mesmo se nós fizéssemos aqui na CCJ um voto pela aprovação e passasse no plenário, o projeto não teria condições de ser aplicado. Ele traz um vício de iniciativa. Então, essa é a justificativa do voto. Exatamente, vereadora Priscila. E, às vezes, nós ficamos em uma situação difícil, porque a população não entende, mas não adianta nada a gente também fazer uma lei que não pode ser aplicada simplesmente para jogar para a galera. A gente tem que ter a responsabilidade quando a gente está aqui no exercício do mandato. Então, quero parabenizá-la pelo voto, pela justificativa e explicação. Como a senhora mesma disse, já existe o acordo coletivo, a convenção coletiva, na verdade. Então, o âmbito de luta tem que ser lá na próxima convenção coletiva para que aumente isso, não através de um projeto de lei. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Arquivado. Aprovado o arquivamento. Projeto de lei número 177 de 2018, de autoria do vereador Carlin Café, que altera o dispositivo da Lei 9.822 de 2016, que dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas darem destinação adequada a medicamentos com prazo de validade vencidos. O projeto em vigor apresenta alteração no artigo 3º da Lei 9.822 de 2016. Nota-se que a matéria solicita apenas às unidades de saúde informações sobre a destinação correta dos medicamentos vencidos, tratando o projeto de interesse local, mas não apresenta clareza em relação ao descarte correto do medicamento. Analisando a proposta de alteração do artigo 3º, percebe-se que não foi respeitada a hierarquia das normas. A matéria não é constitucional. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou a devolução dos autos ao autor para adequá-los às normas regimentais. O mesmo manifestou requerendo a consequente aprovação da sua proposta. Reexaminando, a relatora cita que as adequações solicitadas não foram atendidas pelo autor. A matéria não preenche os requisitos necessários para o seu seguimento, possuindo vício constitucional. O seu voto foi pelo arquivamento. Na reunião da comissão do dia 5 de dezembro, o vereador Zander Fábio solicitou pedido de vistas. No prazo regimental, o vereador solicitante concordou com o voto da relatora. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, se forem contrários, se manifestem. Foi para o saco. Eu tive, inclusive, conversando com algum pessoal das farmácias sobre alguns projetos aqui que obrigam as farmácias a pegarem de novo esse medicamento para dar a destinação correta. E o que a pessoa me falou é que a farmácia, quando ela faz o descarte, na verdade, ela paga isso. Ela paga para uma empresa que vai lá e recolhe. Então, às vezes, as grandes farmácias, se a gente imputar isso a elas, elas podem até dar conta, mas as pequenas farmácias têm que aumentar o contrato, uma série de coisas. Então, acho complicado, né? Imputar isso ao empreendedor, ao comerciante, que isso vai ser repassado para a gente. Projeto de lei número 228, de 2018, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a proibição da cobrança pelas instituições educacionais de taxa de emissão e registro de diplomas e outros documentos comprobatórios acadêmicos escolares do município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão solicitou em seu parecer diligência do processo à Secretaria Municipal de Educação e Esporte. A comissão oficializou a diligência no dia 30 de outubro de 2018. A Secretaria Municipal informou que atende educação infantil e ensino fundamental em suas instituições de ensino e não é cobrada nenhuma taxa para emissão de documentos. Em relação às outras instituições de ensino, o artigo 170 da Constituição Federal trata do assunto da seguinte forma: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar toda a existência digna, conforme ditamos da Justiça Social. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização dos órgãos públicos, salvo caso previsto em lei. A matéria não é constitucional. O vereador Priscila TJ, seu relatório, cita que a segurança jurídica, a preservação do princípio de separação dos poderes, principalmente no que concerne o respeito à hierarquia nas normas, entendeu ser inconstitucional o presente proposta. Seu voto é pelo arquivamento. Em discussão? Eu acho que essas cobranças é uma falta de respeito à pessoa que já não tem condições financeiras. Eu acho que tanto a Prefeitura como o Estado e as
as faculdades têm que criar vergonha. O povo já não tem condições de arcar nem com o transporte, ainda tem que pagar taxa. Eu realmente seria favorável que fosse proibida a cobrança dessas taxas. Mas já que a prefeitura declarou que nos CMEIs e nas escolas municipais não são cobradas, então, de acordo com o arquivamento. É porque aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no projeto. É vedada a cobrança pelas instituições educacionais da primeira edição da documentação comprobatória do curso de nível fundamental, médio e superior, bem como da primeira via de documentação comprobatória das atividades acadêmicas oferecidas aos estudantes nelas matriculados ou formados no âmbito do município de Goiânia. Aí entende-se como documentação, diplomas, certificados obrigatórios, escolares, certidões, declarações, etc. Fica autorizada a cobrança da taxa de emissão de certificado, além dos documentos listados no parágrafo 1º, especificamente, aos cursos de educação de jovens e adultos, conhecidos como supletivos. Vereadora. Não, mas ele está... Maite, tem um erro aqui, ó. Porque aqui ele fala que é vedada a cobrança, que ele está autorizando, é isso mesmo? Dos supletivos? Ele fez uma exceção. Então é isso mesmo. Vereadora. Vereadora, eu queria fazer um voto em separado pela aprovação desse projeto. Até em consonância com a vereadora... Eu vou pedir para devolução. Eu vou pedir vistas. E aí, em Solicita conjunto com a vereadora relatora, okay, a gente acha o caminho. Perfeito. Tá? Tá bom. É porque, geralmente, o pessoal que está no EJA hoje são os mais vulneráveis também, né? Exatamente. Aí você vai cobrar deles? Exatamente. Então, em conjunto, eu vou pedir vistas e a vereadora faz, através de um relatório, de um voto em separado, para que a gente... Já pedi vista. Em discussão, pedido de vistas. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Projeto de lei número 244 de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que estabelece feriado municipal na terça-feira de carnaval, unificando a legislação que dispõe sobre os feriados do município de Goiânia. Em relação à unificação da legislação municipal quanto aos feriados adotados no âmbito do município de Goiânia, é legal, constitucional e atende o interesse coletivo. A instituição da terça-feira de carnaval como feriado, assim como deseja o autor, afeta diretamente nas relações de trabalho no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, motivo pelo qual caberá somente a união eventual declaração de feriado. Dessa forma, a matéria não é legal. A vereadora Priscila TJ, seu relatório, cita que, pelos fundamentos jurídicos aqui expostos, entendeu que a matéria, ao estabelecer o feriado municipal, não deve prosperar. Seu voto é pelo arquivamento. Em discussão... Presidente, eu pedi vista desse projeto. Porque o autor me pediu e ele faz parte do meu grupo. Pedi vista, por favor. Em votação, pedido de vista. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aquele amigo meu votou no nosso grupo e eu vou pedindo vista. Ó. Projeto de lei número 256 de 2018, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que altera o artigo 1º da lei número 7.617 de 96, acrescentando os parágrafos 1º e 2º. O projeto de lei, ora apresentado, tem como objetivo melhorar o Programa Municipal de Combate à Hipertensão Arterial, atendendo as crianças a partir de 3 anos de idade, ainda conscientizando a população sobre o diagnóstico precoce, não havendo aumento de despesa aos cofres municipais. A matéria legal... Qual? Não, do Anderson foi pedido vistas. A matéria legal e regimental. Foi designado o vereador Wellington Peixoto para relatar a proposta. Em sua análise, cita que, conforme a documentação apensada pelo Departamento de Documentação da Câmara Municipal, já existe legislação que trata do tema ora proposto, sendo assim fator de impedimento para o projeto prosseguir nessa comissão. O voto é pelo arquivamento. Na reunião da comissão, dia 14 de novembro, foi aprovado o voto relator. Através do requerimento número 12.671, o autor requereu o desarquivamento de sua proposta. Dessa feita, coube a vereadora Priscila TJ opinar sobre o processo.
Em sua análise, frisa que o assunto é de interesse local, oferecendo o meio de prevenção e detecção da doença. Em seu início, eu voto pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem.